Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal de vídeos do Thiago Gaban. Nos dois últimos vídeos, a gente investiu bastante tempo para montar da forma correta a árvore do pinhão. Então, no vídeo de hoje, o que a gente vai fazer? No vídeo de hoje, a gente vai mostrar como que é feita a montagem da árvore primária. Ou seja, a árvore primária é a árvore de entrada do câmbio. Por quê? Porque esse eixo primário ele tem um prolongamento pro lado do motor e lá vai encaixado o disco de embreagem. Tá? Então, que fique bem claro que a árvore primária é a árvore de entrada do câmbio. Tá? Então, aqui o que nós temos? Aqui a gente tem o par correspondente da engrenagem da primeira, tá? Lembrando que essa engrenagem que ela já está, vamos dizer assim, já feita, já fundida na árvore primária, ela tem 10 dentes e a engrenagem da primeira, que a gente mostrou nos vídeos passados, ela tem 38 dentes, que vai montada na árvore do pinhão. Então, com isso, a gente tem uma relação de 3,8 para a primeira marcha. Tá? Essa engrenagem aqui, que também faz parte da árvore primária, ela faz par com a engrenagem da segunda. Tá? Lembrando que aqui nós temos 17 dentes na árvore primária, com 35 dentes na árvore do pinhão, dando uma relação para a gente aí de segunda marcha de 2,06. Então, vamos prosseguir agora com a montagem da árvore primária. Primeira coisa que a gente vai fazer durante a montagem da árvore primária é colocar essa pequena chaveta aqui, tá? Para encaixar a chaveta é relativamente simples, é só colocar ela na posição e dar algumas batidinhas com o martelo, que ela já não sai mais da posição. Próximo passo agora, eu vou dar uma lubrificada aqui, porque a próxima peça que a gente vai encaixar é esse rolamento de agulhas da engrenagem da terceira marcha. Tá? Aqui nós temos a engrenagem da terceira e junto com a terceira eu vou montar também o anel sincronizador. Lembrando que esse anel sincronizador que tem uma falha nesse ponto, uma falta de dentes nesse ponto e outra falta de dentes nesse ponto, lembrando que aqui também está faltando dente, esse anel sincronizador ele é de terceira e de quarta. Se vocês olharem o vídeo anterior, aqui tem dente, aqui também tem e aqui também tem. Só que esse outro tipo de anel é o anel sincronizador de primeira e segunda. Tá? Aqui, como a gente está montando a árvore primária, a gente só está trabalhando com os anéis sincronizadores de terceira e de quarta. Tá? O anel sincronizador ele vai encaixado aqui. E aquela explicação que eu dei a respeito da folga entre o anel sincronizador e os dentes da engrenagem, aqui no caso é exatamente a mesma coisa. Ou seja, essa distância entre os dentes do anel sincronizador e esses dentes de engrenamento aqui da terceira marcha, que vocês estão vendo aí bem no centro do vídeo, que aqui, ó, que inclusive dá para colocar um calibre de lâminas, a explicação que eu dei no último vídeo é exatamente a mesma. Ou seja, qual que é essa distância aqui? Qual que é essa distância correta? A distância correta é entre 1,1 e 1,6 milímetros. Lembrando que, se essa distância aqui ela for muito curta, esse espaço aqui, que eu estou com a unha
exatamente no meio, se esse espaço aqui ele for menor que 0,6, significa que o anel sincronizador já chegou no limite de desgaste e tem que ser substituído, tá? Aqui no caso, eu não preciso me preocupar em medir essa distância, né? Porque visivelmente a gente vê que está uma distância maior do que 1 milímetro. E outra, esse anel sincronizador, ele é novo, eu não tenho que me preocupar com relação a isso, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a engrenagem da terceira junto com o anel sincronizador e vou encaixar aqui na árvore primária. Eu encaixei o anel sincronizador aqui na engrenagem da terceira, simplesmente para mostrar para vocês o espaço, a folga que tem que ter, que isso daqui na verdade é um indicador de desgaste do anel sincronizador. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar fora o anel sincronizador, vou manter a engrenagem da terceira e o rolamento de agulhas aqui na posição. E agora eu vou fazer a montagem dessa peça aqui, que é chamada o corpo do sincronizador. Antes da gente começar a montagem do corpo do sincronizador, é muito importante eu passar uma informação para vocês. O corpo do sincronizador, quando a gente olha tanto nessa posição quanto nessa posição, parece que ele é simétrico, ou seja, parece que os dois lados são a mesma coisa, o que não é verdade, tá? Eu prefiro mostrar agora que ele está desmontado do que mostrar depois que ele tiver com as molas, os reténs aqui, vai ficar um pouco mais complicado para mostrar. A diferença do corpo do sincronizador é que desse lado ele tem um pequeno chanfro aqui na parte interna, um chanfro de mais ou menos 45 graus. E se eu virar o corpo do sincronizador, aqui não tem o chanfro, ou seja, aqui a gente encontra um ângulo reto. Então, a instrução de montagem, segundo o que consta no manual, é o seguinte: no momento da montagem do corpo do sincronizador na árvore primária, esse lado chanfrado ele tem que estar voltado para o lado da engrenagem da terceira. Então, a gente vai ter que tomar cuidado no momento de montar isso aqui, para não montar invertido, tá? Então, aqui a gente tem também os reténs de engrenamento, tá? Lembrando que esses reténs, eles são diferentes daqueles reténs que a gente montou no vídeo anterior. Os reténs do vídeo anterior, eles têm um pequeno furo aqui na parte central, tá? Então, esses reténs, vocês estão vendo que eles são um pouco diferentes dos reténs da árvore do pinhão. Tem que tomar muito cuidado aí para não montar invertido, tá? Então, aqui no caso, eu vou colocar essa mola no corpo do sincronizador. Essa mola vai ficar encaixada aqui, nessa posição. E do outro lado, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou encaixar a mola aqui no corpo do sincronizador, tá? Essa outra mola, ela vai ser encaixada aqui, tá? O próximo passo agora é eu montar os anéis sincronizadores, tá? Então, lembrando que eu vou montar um anel sincronizador nessa posição e o outro anel sincronizador eu vou montar aqui na parte de baixo. Lembrando que esses espaços que tem no corpo do sincronizador
tanto esse quanto esse e esse aqui também, ele tem que casar aqui dentro dos reténs de engrenamento. Então tem que tomar cuidado no momento dessa montagem. Então se a gente fosse montar os anéis sincronizadores fora do corpo do sincronizador, eles ficariam nessa posição. E aqui no meio, ou seja, aqui nessa parte central, é o local que vão ficar os reténs de engrenamento. E aqui, os reténs de engrenamento vão ficar nesse ponto, nesse outro ponto aqui e nesse ponto inferior. Então, é isso que a gente vai tomar cuidado no momento da montagem. Outra peça que faz parte do corpo do sincronizador é essa luva sincronizadora de terceira e de quarta. Lembrando que essa luva sincronizadora também tem lado para a gente montar. Diferente da luva sincronizadora de primeira e segunda, essa luva sincronizadora de terceira e quarta, se a gente observar a parte interna dela, ela não tem dentes rebaixados, ou seja, ela não tem 3 dentes rebaixados para encaixar os reténs de engrenamento. A única coisa que eu consigo ver são alguns dentes marcados. Por exemplo, esse dente aqui, aonde eu estou colocando o polegar, ele está marcado porque o retém de engrenamento, ele trabalhou muito tempo aqui, nessa posição, tá? O que não impede de eu montar tanto nessa quanto em outra posição, tá? E essa luva sincronizadora, ela tem uma pequena diferença, só que é uma diferença bem sutil e praticamente imperceptível, tá? Se a gente observar esse lado aqui, uma pena que a câmera não pega corretamente o foco. Esse lado da luva sincronizadora, ele é reto, e se eu virar um pouquinho ele aqui, eu encontro o pequeno símbolo da Volkswagen, B Volkswagen. E se eu virar essa luva sincronizadora ao contrário, aqui na lateral ela tem um pequeno chanfro, que se eu passar a unha aqui, eu consigo perceber a presença dele. Se eu virar para esse lado, eu passo a unha e não percebo nada. Ou seja, a única coisa que eu percebo é um pequeno dente aqui, uma pequena saliência. Já aqui desse lado, eu percebo 2 saliências. Uma na parte de cima, outra na parte de baixo. E esse lado aqui, ele não tem o símbolo da Volkswagen no perímetro da luva sincronizadora, tá? Esse lado que tem 2 pequenas saliências que eu consigo perceber com a unha, esse lado ele vai voltado para a engrenagem da quarta marcha. E esse lado que ele tem uma pequena saliência e também, deixa eu encontrar aqui, o símbolo da Volkswagen, esse daqui, ele vai voltado para a engrenagem da terceira. Então, é esse cuidado que eu tenho que ter. Então, aqui nós temos deixa eu abaixar um pouco mais a câmera aqui. Aqui nós temos o corpo do sincronizador. Aqui é o ângulo reto. E aqui nós temos o chanfro que vai montado para o lado da engrenagem da terceira, tá? Então, eu vou deixar ele montado para o lado da quarta, aqui no caso. E aqui eu vou colocar a luva sincronizadora, porém, nessa posição, que é a posição da quarta marcha, tá? Vou colocar ele aqui. Aí, para montar os reténs de engrenamento, aí vai de cada um, tá? E a técnica que eu escolhi para montar é o seguinte: eu vou colocar aqui a mola nessa posição, eu vou virar o corpo do sincronizador e aqui eu vou colocar
a outra mola. Também nessa posição. Tá? Já encaixei a mola aqui. E aqui vai de cada um, né? Cada um escolhe a melhor técnica para trabalhar. Tá? Aqui no caso eu descobri que a molinha ela tá me atrapalhando, tá? Mas não tem problema. De qualquer forma, eu vou tirar a mola e vou montar os 3 reténs de engrenamento, tá? Montei o primeiro, montei o segundo. Agora eu estou montando o terceiro. E já que eu coloquei os 3 reténs de engrenamento, tá? Eu vou montar essa pequena mola aqui, tá? Lembrando que o cantinho da mola, tá? Lembrando que o cantinho da mola ele pega fora do retém de engrenamento. Aqui no segundo ele passa reto e no terceiro ele também pega fora do retém de engrenamento, tá? Vou virar o corpo do sincronizador ao contrário e aqui eu vou montar a mola da mesma forma, tá? Passei a mola por aqui, pelo segundo e pelo terceiro. Vou conferir mais uma vez. Mola fora do retém, mola passando pelo retém e mola fora do retém do lado direito. Ou seja, esse lado aqui que tem o chanfro, ele vai voltado para a engrenagem da terceira, tá? E aqui o que falta fazer? Falta colocar um anel sincronizador aqui, lembrando que ele só encaixa na posição em que esse dente ele casa exatamente com o retém de engrenamento, tá? Tem que montar ele dessa forma. E aqui eu vou montar também o outro anel sincronizador. Eu vou montado, né? Ele vai montado, melhor dizendo, nessa posição, tá? Então aqui eu já tô com o corpo do sincronizador totalmente montado. Lembrando que aqui eu já montei o rolamento de agulhas e a engrenagem da terceira, que ela vai nessa posição. Agora eu vou montar o anel sincronizador da terceira marcha, tá? E agora eu vou encaixar o corpo do sincronizador. E aqui nós temos, aqui nesse ponto, nós temos a chaveta, tá? E esse chanfro, esse pequeno chanfro do corpo do sincronizador, ele tem que coincidir com a chaveta, tá? Agora eu vou ter que virar um pouco aqui a engrenagem para o anel sincronizador ele encaixar no retém de engrenamento a hora que eu for fazer essa montagem. Pessoal, eu encaixei o corpo do sincronizador aqui na árvore primária, tomando cuidado para coincidir a chaveta com o rasgo do corpo do sincronizador. Só que essa peça, por mais que eu queira empurrar aqui, ela não desce. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse conjunto e levar na prensa, tá? Aproveitando que eu já vou colocar isso daqui na prensa, eu vou verificar a possibilidade também de colocar essa bucha aqui junto, tá? Então, na hora de eu levar para a prensa, eu vou ver se eu prenso primeiro o corpo do sincronizador e depois eu coloco essa bucha aqui junto.
Então, vamos pegar esse conjunto e colocar na prensa. Pessoal, o melhor recurso que eu encontrei aqui para poder prensar um conjunto foi colocar uma engrenagem de quarta velha, não é a engrenagem de quarta que eu vou colocar no câmbio, para poder prensar esse conjunto, tá? O único cuidado que você tem que ter, aliás, dois cuidados que você tem que ter na hora de prensar é o seguinte: você tem que ter, primeiro, certeza de que a chaveta ela está coincidindo com aquele chanfro, com aquele corte no corpo do sincronizador. E segundo, essa engrenagem da terceira, ela está distante aqui de propósito. Por quê? Porque se essa engrenagem de terceira está distante, significa que o anel sincronizador aqui da terceira, ele está na posição correta, tá? Se a engrenagem da terceira tivesse no alto aqui, o que ia acontecer? Eu ia prensar o anel sincronizador. Eu vou dar um exemplo para vocês na prática. Se o anel sincronizador estiver nessa posição e alto, ele está fora dos retens de engrenamento. Então, se eu prensar dessa forma, o que vai acontecer? Eu vou estragar tanto os retens de engrenamento quanto o anel sincronizador. Então, eu vou girar ele aqui, dessa forma, até ele coincidir com os retens de engrenamento, tá? Agora que eu estou vendo que a engrenagem de terceira está distante, eu posso prensar isso daqui com segurança, que eu não vou estragar o conjunto. E é o que eu vou fazer agora. Eu estou prensando aqui o conjunto. Prontinho. Já prensei. Eu vou abrir a válvula da prensa. E nesse momento eu posso tirar daqui a árvore primária. Muito bem. Já prensei o corpo do sincronizador aqui na árvore primária. A engrenagem da terceira está girando livremente, até aí está correto. Anel sincronizador da engrenagem da quarta, já vou encaixar ele aqui na posição correta. E agora falta colocar essa bucha. Essa bucha aqui, ela faz parte na verdade, o nome técnico dela é bucha do rolamento de agulhas da engrenagem da quarta. Então, eu já encaixei ela na posição. Agora eu vou levar na prensa para poder fazer o prensamento dela e ela descer até nesse ponto aqui, que aqui é o corpo do sincronizador. Ou seja, essa bucha ela tem que encostar no corpo do sincronizador. O próximo passo agora é a gente montar o rolamento de agulhas da engrenagem da quarta, tá? Passar um óleo aqui para deixar lubrificado. Antes de colocar o rolamento, vamos colocar aqui também o anel sincronizador da quarta, rolamento de agulhas da engrenagem da quarta, engrenagem da quarta, montada nessa posição. A próxima peça é essa pequena arruela espaçadora. Não tem lado para colocar, tanto faz você colocar desse lado como desse. Então, com a parte interna aqui, ela já está bem marcada, eu vou colocar nessa posição. E essas duas peças eu vou montar, mas de qualquer forma, na hora de montar
Isso daqui no conjunto a gente vai ter que desmontar de novo, mas simplesmente para demonstrar para vocês como que vai encaixado o rolamento da árvore primária e finalmente a porca, tá? Pelo menos essa porca estando no lugar aqui, eu posso movimentar todo o conjunto que não tem perigo de escapar nenhuma peça. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de montagem da árvore primária do câmbio do Fusca, tá? Então, como a gente pode ver aqui, só para a gente finalizar, engrenagem da quarta, aqui embaixo, engrenagem da terceira, terceira marcha engrenada, quarta marcha engrenada, tá? Conjunto funcionando normalmente. E no próximo vídeo a gente vai montar esse conjunto na tampa da caixa de mudanças. Esse é o nome técnico dela, né? Montar o conjunto na tampa da caixa de marchas, aquela tampa que vai encaixada atrás do câmbio, e a gente vai aprender a fazer a regulagem do conjunto, ou seja, a regulagem dos garfos, para não ter perigo de escapar a marcha. Vou tentar passar para vocês a forma correta, ou melhor, a forma mais correta possível de fazer a regulagem do conjunto, para não ficar escapando marcha, no caso, regulagem dos garfos. Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se você gostou bastante, compartilha no seu Facebook, nas suas redes sociais, e não deixe de se inscrever em nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.